Boa tarde. Hoje é sábado, dia 18 de maio de 2019. E começa aqui mais uma edição do programa Mundo Afora. Muitos acontecimentos, a gente vai pontuando aqui para vocês sobre o que acontece. Eu abro falando que mais uma americana, uma atriz americana, ela ficou presa ontem na imigração nos Estados Unidos, aqui no Brasil, chegou no aeroporto de Cumbica, é a Holland Hunter. Ela é muito bonita, muito famosa nos Estados Unidos, do seriado Teen Wolf, e ela chegou aqui, segundo a assessora brasileira que está assessorando, ela chegou com 2 passaportes, um visto que a imigração não reconheceu, mas daqui a pouco a gente vai especificar essa história, lembrando que o Schwarzenegger também, quando chegou no Brasil, esqueceu o passaporte nos Estados Unidos. Quer dizer, eles acham que no Brasil tudo pode. O pessoal está confundindo um pouco as coisas, mas daqui a pouco a gente entra sobre essa questão. Outro detalhe também é que o pronunciamento do Donald Trump soou um pouco, né, aquela coisa, será que é fato ou alguma jogada do presidente, mas ele diz o seguinte, que agora ele está preocupado com os imigrantes legais dentro do país. E ele também vai abrir para profissionais de mão de obras que interessam aos Estados Unidos, para que entrem no país. A gente ouviu essa história antes, mas essa iniciativa foi barrada, o Obama tentou fazer, legalizar, mas foram coisas que não vingaram. Mas, segundo o Trump, isso realmente vai dar certo e ele quer acompanhar isso de perto. Quer dizer, vamos ver o que vai acontecer, porque, interessante, saiu ontem um índice de popularidade, está baixíssima do presidente americano, mas, em contrapartida, a economia do país está forte, né? O país sobrevive, sabe, girando, embora haja nos bastidores aquele conflito, aquele embate entre Brasil e China, que esbarra no Brasil, né? E nós sofremos as consequências com a alta do dólar, que ontem passou dos R$ 4. Quer dizer, para quem vai viajar, para quem está guardando dólar, quer dizer, é complicado, porque você que sai do país, você tem que ter uma reserva, e logicamente com essa alta do dólar complicou assim para muita gente que está de viagem marcada. E hoje também lá nos Estados Unidos eu vou entrevistar uma brasileira muito especial. E eu a conheci agora quando eu estive nos Estados Unidos. Ela tem no Facebook, né, ela fala com os brasileiros que realmente é um sucesso lá nos Estados Unidos, é a Cíntia Corsa. Corsa, você já está vendo a Cíntia, né? Cíntia, vou começar com você. Mas que sucesso é esse você no Face junto com os brasileiros? Tudo bem, Cíntia? Tudo bom e vocês aí? Eu gostaria que você falasse, brasileiros em... Brazilians in Westchester. E você discute sobre tudo, né? No Face, você fala, dá dicas. Como é que funciona? Fala pra gente aí. As pessoas, elas entram no grupo através do Facebook, né? O grupo, ele está no Facebook, ele é um grupo fechado, mas as pessoas podem entrar. E as pessoas normalmente procuram dicas sobre moradia, trabalho, empregos, escolas, e muitos curiosos também querendo saber como que faz para morar aqui. Agora, sobre moradia, eu vou fazer uma pergunta para você que todo mundo me faz aqui no Brasil. Moradia nos Estados Unidos, a Cíntia Corsa está ali, responde daqui a pouco para a gente, e ela vai falar muito mais, né? A Cíntia realmente é uma líder de comunidade, muito querida pelos brasileiros mesmo, né? Porque eu pude comprovar isso num evento que nós tivemos juntos nos Estados Unidos, foi muito bom, muitos brasileiros, mas enfim, eu vou apresentar o meu convidado. Ele estava vindo para o programa, ele sofreu um pequeno acidente, mas conseguiu, ele contornou aquela velha história, compromisso é compromisso. É o Rodrigo Rocha. Rodrigo morou nos Estados Unidos, né? Trabalhou nos Estados Unidos, ele realmente trabalhou com a aviação nos Estados Unidos, enfim, é piloto nos Estados Unidos, no Brasil também, mas ele atua. Rodrigo, o que aconteceu? Você vinha, mas está tudo certo, você está tudo bem, é o que é mais importante. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos.
Um pequeno contratempo, moto, a gente infelizmente, né, está sujeito a esse tipo de situações. E o Rodrigo me avisa, aconteceu um acidente com a moto. Eu falei, meu Deus, mas tá tudo bem que eu estou chegando no programa. Ele está aqui, né? Palavra é palavra, isso é o mais importante. É isso aí, gente. Mundo Afora está no ar. A gente vai falar de muitos outros eventos também, além da Holland Holding, que está presa, acho que já saiu, porque tinha um evento hoje, com certeza a imigração brasileira também, ela segura, né? Ela perto. Eu pude ver alguns casos que eu estava na fila de imigração, não é tão simples, não. E a gente vai falar disso daqui a pouco, o Mundo Afora está no ar. Você é o meu convidado, vamos nessa? Então, a gente lembrando do programa Mundo Afora, e hoje eu falo com muito orgulho, porque é uma referência nos Estados Unidos dos brasileiros, que é a Padaminas. A Padaminas é um point onde se concentram muitos brasileiros, né? Muitos brasileiros estão na Padaminas, e a Padaminas hoje faz parte do Mundo Afora. Então, um abraço ao Pedro Coelho, empresário, que dá muito apoio aos brasileiros, e interessante é que o Pedro é um líder de comunidade nos Estados Unidos e a Padaminas é o ponto de encontro para quem vai trabalhar. A pessoa de repente vai trabalhar de manhã, não tem um emprego definido, então ele vai 5 horas da manhã, exatamente, a hora do galo. 5 horas da manhã ele chega na Padaminas e aguarda, porque de repente entra o contratante e fala, estou precisando de pintores, cadê os pintores? Aí você levanta a mão, está contratado por hoje, né? É um part-time, ou seja, trabalho de um dia só. Estou precisando de uma pessoa que trabalha com rufo, telhado, então eu estou aqui. Então a Padaminas se tornou um point onde os brasileiros também eles se acomodam à espera de um trabalho. Porque às vezes o cara trabalhou a semana toda, o emprego trabalhou no domingo, encerrou no domingo, na segunda ele já está, realmente ele está procurando uma vaga. Então a Padaminas tem uma função muito importante na história do nosso programa também. A Padaminas ela tem um cenário de fundo para muitas entrevistas que foram feitas, muitos depoimentos, e hoje a Padaminas é uma parceira do programa Mundo Afora. Queria mandar um abraço ao Pedro Coelho, que está no Brasil. Pedro, ele está em Governador Valadares, não vai passar por Poços de Caldas, mas um grande abraço a você, Pedro. Mas vamos falar com a Cíntia Corse, que está lá nos Estados Unidos. Cíntia, como é que está? Então, hoje você está um sábado frio, porque você não para a sua agenda aí. É uma loucura, não é isso, Cíntia? É loucura. Sábado, quem acha que a gente fica em casa vendo televisão, não fica não. É dia de trabalho. Agora, Cíntia, como é que foi criado essa página para os brasileiros? Porque a gente sabe... E outra, é uma página fechada, não é? Quer dizer, para fazer parte desse grupo, é uma indicação, né? Como que funciona o processo para entrar nessa página no Face? Então, Walter, o grupo ele faz parte da plataforma Facebook, né? Então, primeiro você tem que ter uma conta no Facebook para poder entrar no grupo. E aí, na busca, você digita Brazilians em Westchester, Brazilians com Z, e você pede a solicitação, e normalmente eu aceito todo mundo daqui e do Brasil também. Então é fácil de entrar no grupo, não tem muita restrição, certo. Todo mundo está convidado. Agora, Cíntia, a gente está falando assim, nessa alegria, toda nessa emoção, mas o brasileiro, aquele que não tem documento, ele continua numa situação crítica. Eu soube agora, me informaram que na Flórida, né, eu fiquei muito preocupado em Orlando, inclusive, que a polícia, a partir de junho, a polícia americana, ela passa a ser um agente direto do ICE. Ou seja, a polícia na Flórida, ela vai atuar como uma polícia de imigração. Para quem não sabe, é leigo no assunto, acontece o seguinte, que a polícia nos Estados Unidos, existe o ICE. O que é o ICE? O ICE é a polícia de imigração. E existe a polícia do dia a dia, aquela que te para, você está com uma lanterna queimada, então ele te avisa,
tua carteira está adulterada, ou seja, já expirou o prazo. Ele é extremamente compreensivo a alguns e fala, olha, você tem que renovar sua carteira. Então, esse é a função da polícia de trânsito. Só que na Flórida, a partir de junho agora, a polícia, o governador da Flórida assinou esse decreto. A partir de junho, essa polícia de trânsito ela passa a ser uma polícia de imigração. Gente, vai ser um estrago, porque tem muita gente sem documento na Flórida. Triste. Muita gente sem documentos nos Estados Unidos. Cíntia, é preocupante esse cenário, não é isso? É preocupante, sabe? É preocupante porque a gente tenta fazer tudo direitinho, andar na linha, não passar no sinal vermelho, respeitar as regras, né? E é o que você falou, tá certo. A polícia a polícia aqui, principalmente em Nova York, ela não pergunta o seu status imigratório, né? A polícia, ela faz papel de polícia mesmo, ela verifica só a sua carteira, os seus documentos do carro, mas ela não tem nenhum, como se diz assim... Ela não interage como WISE, né? A polícia imigratória. Então, realmente vai ser um problema. Então, aí o pessoal na Flórida já está preocupado. Eu conversei com algumas pessoas na Flórida ontem e a preocupação é o seguinte, porque até está circulando na Flórida, para quem não sabe, está circulando, eu até fiz uma matéria essa semana para o Jornal da Flórida, os cuidados que tem que ter. Por exemplo, quando você sair de casa, verificar as lanternas, né? Não colocar nenhuma bandeira, isso para quem está indocumentado no país, não colocar nenhuma bandeira americana, nenhum slogan, eu sou brasileiro, que você passa a ser um cidadão, ou seja, passa a ser um alvo da polícia. A polícia, mesmo que você não esteja com lanterna queimada, então a polícia precisa apresentar trabalho. E quando você tem que apresentar trabalho, doa quem doer e vai respingar, as pessoas vão ser, realmente vão pagar por isso. Então, é preocupante. Agora, está aqui o nosso convidado, o Rodrigo Rocha. Rodrigo, é preocupante, você morou nos Estados Unidos, você sabe que é um país cheio de regras, né? E funcionam. Quer dizer, a pessoa está ali, ela não vai pegar o carro. Na Flórida, o que eu estou sabendo, é recomendado, inclusive eu falei isso no programa, viu, Cíntia? Fui muito criticado nas redes sociais quando eu coloquei aqui, dizendo que para viajar o brasileiro sem documento, para ele viajar dentro do país, a partir de 2019 seria difícil. Me criticaram muito. E agora, sabe qual que é a norma na Flórida? Para quem não tiver legalizado, evitar pegar o avião, ou seja, sair de um estado para outro, porque ele vai ser alvo de especulação da imigração. Então, a gente fala algumas coisas aqui, então a gente fala com embasamento de advogados de imigração, da situação, porque a gente nunca coloca um fato no programa sem a gente checar isso. Eu sempre disse, porque a informação você tem uma responsabilidade muito grande. Isso eu falei o ano passado e começa a acontecer agora, a partir de junho. Né? E as pessoas, não, isso não é possível, você não pode colocar. Eu falei, não, coloco, porque é um fato que vai acontecer e que está acontecendo. Então, Rodrigo, as pessoas estão preocupadas. Por exemplo, na Flórida há um contingente muito grande de pessoas sem documentos, que estão aguardando na fila e que agora estão com medo, com receio de pegar o carro, de pegar um avião, por exemplo, vir para Nova York num voo, que ela pode ser interpelada pela polícia. Então, é uma situação complicada, não é verdade? Extremamente, Walter, extremamente. Principalmente porque o número de ilegais nos Estados Unidos subiu bastante. Mesmo depois da crise de 2008, quando muitos vieram embora, muita gente permaneceu lá, com a esperança de que havia alguma lei, uma nova anistia, alguma outra luz no final do túnel para ajudá-los. Entretanto, muitas dessas coisas não aconteceu. Quem sabe agora com essas novas normas e leis que o Trump está planejando instalar nos Estados Unidos, seja uma boa ajuda para esses brasileiros que estão lá e querem ficar legais. E a dica que eu particularmente dou para essas pessoas é isso: procura um advogado, procura um advogado bom, de preferência americano, para ajudar essas pessoas a se legalizar o quanto antes possível nos Estados Unidos. Não é difícil, não é impossível.
você vai ter que só gastar um pouquinho se você não pagou suas taxas, né? Porque o americano ele gosta disso, que você ande correto com seus impostos. Segue a lei da melhor maneira possível que você possa seguir e tudo vai dar certo no final das contas. E essa é a minha dica, pessoalmente. Já que tem regras, elas são feitas para ser seguidas. A gente só quebra regras dentro de uma instituição, por exemplo, dentro da instituição militar, da qual fiz parte há muitos anos. Mas é por um motivo maior, na maior parte, né, em todas as vezes. Mas no caso de cidadãos brasileiros que vivem lá nos Estados Unidos, eu acho que vocês deviam procurar os seus direitos, os seus deveres, principalmente, e com a ajuda de profissionais. Esse é o seu melhor caminho. Pois é, nós estamos aqui, esse é o programa Mundo Afora, estou com a Cíntia Corse. A Cíntia Corse está lá nos Estados Unidos. Cíntia, nem me identifiquei você. Vamos apresentar a Cíntia para o Brasil. Você é de onde no Brasil, Cíntia? Eu sou de Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo. Qual a cidade que você está exatamente nesse momento? Eu estou numa cidade que chama New Rochelle, que fica a 20 minutos de Manhattan. E nessa cidade que a gente fez um trabalho muito bacana. Agora, Cíntia, é o seguinte, tem aquelas chamadas cidades santuários, cidade onde a imigração não pode deportar. Agora, segundo o governador da Flórida, na Flórida não existe cidades santuários, né? E que eles não aboliram exatamente isso. Então, a Câmara, ou seja, os deputados que representam a Flórida votaram nesse projeto de lei que entra em vigor agora em junho. Então, quer dizer, e eles disseram, não, essa coisa de cidade santuário é para Nova York, é para Califórnia, quer dizer, eles não respeitaram, quer dizer, se não existe, não tem nem o que ser seguido, né? Então, agora, Nova York é uma cidade santuário, né? É uma cidade santuário e é interessante você falar isso porque a maioria das pessoas que entram em contato comigo, que estão no Brasil, a primeira coisa que elas falam é Nova York é uma cidade santuário, eu posso ficar aí legalmente, eu vou ter um pouquinho mais de segurança. E, sinceramente, Walter, a resposta é sim, entendeu? E a gente estava falando aquilo anteriormente, a polícia de Nova York, ela não tem ainda autoridade para te prender, né, e te perguntar o status imigratório. Então, em termos de estado santuário, sim, Nova York é um estado santuário. Né? Claro que você tem que andar na linha, a gente fala estado santuário, mas se você cometer um crime grave, aí você não está isento de ser preso, né? Agora, Cíntia, um voto muito positivo para as mulheres, a notícia que eu trago agora, é o seguinte, na Flórida amanhã, dia 19, acontece o Brazilian Day, lá antecipado, por quê? Em setembro, na Flórida, acontece em Orlando, é o mês de furacões. Então tem muito furacão. O ano passado quase que não aconteceu o Brazilian Day por causa daqueles furacões e tal. Então eles anteciparam. Então amanhã em Orlando acontece o Brazilian Day. E o Brazilian Day eu tive em Nova York, em 2 edições do Brazilian Day, e que eu sempre vejo no Brazilian Day, até comentei aqui no programa, como que o Brasil perde mão de obra, né? Jovens que estão estudando, têm uma formação e que vão embora porque não têm oportunidade aqui. Isso continua acontecendo. E eu chamo o fato dessa brasileira, que ela está em todos os jornais do mundo, e ela está inclusive no Brasil, é a Lívia Chivinato. Ela tem 33 anos. E ela foi para os Estados Unidos através de um projeto que os Estados Unidos têm, que é os gênios, aquelas pessoas que têm aquela genialidade naquilo que faz. Então, os Estados Unidos dá uma bolsa especial, a pessoa vai para os Estados Unidos para aprimorar aquilo que sabe. Quer dizer, ou seja, o Brasil já perdeu. E essa moça, a Lívia, ela desenvolveu, por enquanto ela está chamando de caneta, foi batizada como... uma caneta. É uma caneta que ela detecta as células cancerosas do câncer. Então, quer dizer, esse projeto dela, há 4 anos ela vem fazendo essa pesquisa e realmente ela chegou no veredito final e a Lívia, ela está, todo mundo, porque ela vai suprir aquela coisa de biópsia, mandar para laboratórios, ou seja, aquela burocracia que é entediante para quem está com um sintoma, esperar. Essa é a chamada caneta. Na verdade, ela foi batizada de MacPac Pen.
Essa você está vendo é a Lívia. E a Lívia, aos 33 anos, viu, Cíntia, ela é chefe do laboratório de pesquisa da Universidade do Texas, em Austin. E você está vendo aí a Cíntia falando, desculpa, a Lívia falando, e é uma brasileira que é brilhante. É mais uma mão de obra que o Brasil perdeu, porque eu acho o seguinte, tudo bem, ela foi aprimorar, foi pesquisar, mas não seriam profissionais que deveriam ficar no Brasil e que esse ganho seria do nosso país, porque, logicamente, é os Estados Unidos, né? Embora seja uma brasileira, mas é os Estados Unidos que, mais uma vez, entra no ranking das grandes descobertas, do apoio a essas mãos de obras que o Brasil perde. E quando você vê o Brazilian Day, que estão todos os brasileiros lá com a camiseta verde e amarela, eu fiz muitas entrevistas e eu perguntava, de onde você é? Ah, eu sou formada em fisioterapia, formada em medicina, e essa moça é formada em química. Ela se formou na Unicamp em Campinas, né? E é na Universidade Estadual de Campinas, e ela foi para os Estados Unidos através desse projeto. Então você vê esses jovens formados, e nos Estados Unidos eu falo, nossa, como que o Brasil, perde mão de obras importantes, e é o caso da Lívia aí, que está dando uma lição do mundo, uma descoberta importantíssima, que são as células cancerosas, né? Ou seja, consegue detectar o que adianta muito, favorece muito o trabalho dos oncologistas no mundo. Quer dizer, é extremamente importante isso, não, Cíntia? Na verdade, é bonito ver e é triste também. A gente paralisou o sinal com a Cíntia. Economia, né? Ok, voltou. Pode falar, Cíntia. A gente perdeu. Não. Repete seu raciocínio, por favor. Então, é interessante o que você falou, porque é triste e ao mesmo tempo, é alegre para a pessoa, né? Ela acaba saindo do Brasil porque a qualidade de vida aqui também é melhor, né? E a violência no Brasil e a economia, então, acabam escolhendo os Estados Unidos para morar, né? Exatamente. Ô, Cíntia, eu vou pedir para você ficar aí um pouquinho. Daqui a pouco eu volto com também o Rodrigo. A gente vai falar de outros assuntos. Eu vou chamar o nosso intervalo comercial. E, gente, presta atenção que vem aí o Pedro Coelho, ele apresenta a Padaminas. Essa Padaminas que você vai ver no VT comercial é onde se concentra a maioria desses brasileiros aqui do sul de Minas. Eles vão lá de manhã. 5 horas da manhã você chega na Padaminas, eles estão sentadinhos lá tomando café, com a sua roupa de trabalho, a van está do lado de fora esperando, e a Padaminas já fica na Lincoln Avenue, um ponto estratégico da cidade de Monte Verno, onde 90% dos brasileiros do sul de Minas moram. Então a gente vai ver o nosso intervalo comercial e você vai conhecer a Padaminas que o Pedro Coelho vai apresentar para você. Vamos ver? Sofrendo muito negócio dentro da boca, na hora de comer, é um trabalho danado. Minha vida é muito complicada, entendeu? E cansado de sofrer, então eu fui por causa disso. Minha vida mudou muito, graças a Deus. Agora eu posso sorrir à vontade. Bem-vindo a Padaminas. Vou fazer com vocês um pequeno tour, né, para que vocês conheçam um pouco mais do nosso trabalho, do nosso dia a dia aqui na Padaminas. Nesse setor aqui é onde nós fazemos o envio de dinheiro para o Brasil e para todo mundo, especialmente o Brasil. Uma vez que você chega na Padaminas, você é recebido por esse cafezinho aqui, ó, super saboroso, sendo que nós temos o café colombiano e o Brasil Extra Forte. Uma vez chegou na Padaminas, tomou seu café, você vai fazer a sua compra. Então nós temos todo os produtos igual do Brasil, tipo bis, balduco, um polvilho doce, entendeu? E toda a produção aqui ela é feita na casa. Todos os doces também são feitos aqui na padaria, exceto o tiramisu,
que eu compro pronto, mas os demais, todos é feito pelas mãos do nosso padeiro, hoje o Cláudio e o Cícero. Você que está pelo mundo, a passeio ou a trabalho, vindo a Nova York, venha até a nós. A Padaminas está de braços abertos para recebê-lo. Minas e o Brasil é aqui na Padaminas. E a Padaminas também oferece aos seus clientes um amplo estacionamento para comodidade. Ao chegar, estaciona o carro e você tem essa entrada que é por trás, onde já chega e dá de cara com a nossa produção, aquele cheirinho gostoso, né, do pão de queijo, do pão de sal. Ao entrar, nós temos esse quadro de avisos, né, e ele é assim mesmo, é assim que nós gostamos do quadro. E aqui você encontra todo tipo, né, de anúncios. É gratuito, não cobro nada por esse espaço. Já até saiu no New York Times esse espaço aqui os grandes benefícios que o quadro oferece. Essa é a produção. Aqui que é a espinha dorsal da nossa casa junto com a chapa. Como vocês podem ver, acabou de sair os nossos produtos. É feito com todo carinho e desvelo pelas mãos do Cícero. O Cícero é do leste de Minas, Ipatinga e região, e pelas mãos do Cláudio, que é de Governador Valadares. Você que está pelo mundo, a passeio ou a trabalho, vindo a Nova York, venha até a nós. A Padaminas está de braços abertos para recebê-lo. Minas e o Brasil é aqui na Padaminas. Aí você viu a Padaminas, um abraço ao Pedro Coelho, grande Pedro Coelho, que é como foi falado, é um líder de comunidade aí nos Estados Unidos, muito querido pela nossa comunidade. Agora, Cíntia, a gente está com a Cíntia Corse, que ela está lá nos Estados Unidos, falando ao vivo aqui com a gente. Agora, Cíntia, como que, por exemplo, o seu grupo, as pessoas que entram nesse grupo no Facebook, né, que participam desse grupo, são brasileiros que estão, ou seja, são pessoas que estão nos Estados Unidos, são pessoas de outros estados do Brasil. Quem são essas pessoas? Óbvio, são imigrantes, mas assim, esses que não são imigrantes, são pessoas aqui do Brasil, são de outros estados. Quem são essas pessoas? Bom, as pessoas estão no Brasil inteiro, né? A maioria das pessoas é do estado de Minas Gerais, Poços de Caldas, e a gente tem pessoas também que moram aqui e que fazem parte da comunidade aqui em Westchester, na região de Nova York. Então, a maioria é daqui mesmo, mas os brasileiros do Brasil são de Poços de Caldas. Eu digo que 80% do grupo são Poços Caldenses. Alô, Poços de Caldas! E o que os Poços Caldenses querem nesse grupo? O que eles reivindicam ou pedem muito, Cíntia? Que os Poços Caldenses... Bom, a primeira coisa que eles querem é saber onde ficam as comidas brasileiras e os locais que eles vão achar, né? Os famosos queijos. Então, a gente tem bastante gente da comunidade que faz queijo, que faz as comidas típicas do Brasil, e a maioria deles é de Minas Gerais, né? Isso eu posso falar com certeza. Agora, gente, um fato que vocês não sabem, e eu vou informar agora, a Cíntia Corse, que está no vídeo com esse sorriso, no World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001, ela trabalhava numa loja ao lado do World Trade Center, né? Quer dizer, não era dentro do prédio, mas era uma loja ao lado, não é, Cíntia? Você Correto. Não precisa contar trabalhava numa loja. Aquele detalhe que vai ser uma reportagem, mas como que era a sua loja aí? Era uma loja do quê? Eu trabalhava numa loja, ela na verdade era uma sapataria e uma loja ortopédica, né? E ela ficava 2 blocos da Torre do Norte, a World Trade Center 2.
Então, bem pertinho. Exato. E na explosão, você não estava na loja, né? A primeira explosão eu não estava na loja, eu estava indo para Manhattan dentro do trem, e aí eu desci e vi, né, o prédio em chamas, mas a segunda explosão eu já estava trabalhando dentro da loja, porque até então a gente estava, né, era um dia normal de trabalho, a gente achava que era só um incêndio, né? Agora, Rodrigo Rocha, onde você estava no dia 11 de setembro de 2001, senhor Rodrigo? Você estava no Brasil? Estava nos Estados Unidos? Onde você estava? Eu estava nos Estados Unidos mesmo, eu estava do lado de New Jersey, do outro lado do rio, e quando a gente ficou sabendo o que estava acontecendo. Inclusive, o local onde trabalhávamos, os moradores puseram uma televisão para fora de casa para a gente acompanhar tudo que estava acontecendo. A parte mais assim, assustadora foi, de repente, o celular de todas as pessoas que estavam em volta da gente tocar. Que uma parte da nossa equipe, o pessoal que trabalhávamos juntos, éramos todos bombeiros voluntários. E então, muita gente foi convocada. E a maior parte de nós não podemos entrar, a gente não pôde entrar em Nova York porque a guarda portuária proibiu, fechou. Então, ninguém entrava, ninguém saía. Foi muito assustador. Mas a lembrança mais assustadora foi essa. A gente viu a fumaça de longe, todos os celulares tocando ao mesmo tempo e, infelizmente, a gente não pôde fazer muita coisa. A gente teve que, né, infelizmente, assistir de longe. Agora, você falou dos bombeiros, viu, Cíntia? Eu estava aí nos Estados Unidos e eu fiquei sabendo de uma informação que a maioria dos bombeiros que sobreviveram àquele ataque do 11 de setembro, uma média, uma estimativa, segundo esse artigo, essas informações, 80% dos bombeiros que sobreviveram, 80% desses bombeiros adquiriram câncer. Então, são pessoas hoje que estão em tratamento, porque aquela fumaça que foi inalada, tudo aquilo. Então, inclusive, as cifras de indenizações são milionárias nos Estados Unidos, né? Para esses profissionais que tiveram esse envolvimento e que acabaram ficando doentes. Quer dizer, muitas pessoas hoje que trabalharam nas áreas próximas e que apresentam o sintoma da doença, essas pessoas estão sendo indenizadas também pelo estado de Nova York, né? Então, pelo ocorrido. Quer dizer, aconteceu há 19 anos isso, 18 anos, mas as consequências hoje elas estão aparecendo. Então, essas pessoas elas estão sendo ressarcidas de alguma forma, né? E então o estado de Nova York está realmente assim dando logicamente uma recompensa. Não é, acho que o termo não é esse não, mas elas estão as pessoas que ficaram, né? Exatamente, foram afetadas, elas de alguma forma estão sendo beneficiadas. Então, quer dizer, é uma situação muito crítica, viu, Cíntia? E muitas pessoas que sofreram com isso, né? Sim, inclusive, né, que vocês vendo pela televisão, a gente passou, depois que aconteceu, né, a gente teve que voltar, limpar a loja, jogar as coisas fora, e a gente não sabia a gravidade do problema, então muitas coisas a gente estava fazendo sem luva, sem máscara, depois que a gente começou a usar luva e máscara, mas para quem trabalhou mesmo lá dentro dos escombros, realmente foi muito triste, está sendo mesmo, né, as famílias estão sendo indenizadas, aquilo que você falou, e eles estão tentando ajudar, mas em muitos casos já é tarde demais, né? Porque, inclusive, recentemente, é chato dizer isso, mas é um fato, né, naqueles bueiros, que eles ainda conseguiram, o ano passado, ainda tinha, assim, resquícios de corpos nesses locais. Quer dizer, a explosão foi uma coisa tão sinistra que tem pessoas, inclusive brasileiros, que desapareceram nessas explosões, que até hoje não foram identificados, ou seja, estão desaparecidos e não há o que fazer, não tem como encontrar essas pessoas, né? Então é muito complicado uma situação dessa. Pois nós estamos ao vivo, esse é o programa Mundo Afora, você está vendo a Cíntia Corse, ela está lá na cidade de New Rochelle, a Cíntia que tem uma página para brasileiros no Facebook, né? E brasileiros em Westchester, é isso, Cíntia? Correto, brasileiros em Westchester. Exatamente, e é uma página assim, muito concorrida, eu conheci a Cíntia nos Estados Unidos,
é uma pessoa muito querida pela comunidade. Inclusive, num evento que eu estava, quando a Cíntia chegou nesse evento, foi aquela voz, olha, chegou. Eu falei, mas quem chegou? Aí a Cíntia, falei, quem é Cíntia? Aí que me falaram que eu tive, assim, a honra de conhecer a Cíntia e ficamos amigos. Somos amigos, né, Cíntia? Obrigada, somos sim, obrigada. Obrigado pelo carinho. É muito importante. Agora, Rodrigo Rocha, você que morou nos Estados Unidos, você que vivenciou a experiência de ser imigrante, né? de toda essa situação que passa o imigrante. Hoje, o que acontece em Nova York? O que eu vejo, assim, muitas pessoas que estão chegando em Nova York, a sensação que as pessoas têm é que as pessoas não vão mais para os Estados Unidos. Não, pelo contrário. Então, o que está acontecendo hoje? Eu tenho que falar, as pessoas vão para a Itália, conseguem o documento italiano, estabelecem na Itália por 1, 2 anos e vão, só que o alvo são os Estados Unidos. Então, está acontecendo muito. Então, essas pessoas que fizeram esse itinerário, foram para a Itália, 2 anos, comprovaram endereço, que hoje vão para os Estados Unidos, estão chegando nos Estados Unidos. Então, a pessoa chega com um ímpeto, com uma força muito grande de trabalho, né? E o que é interessante nos Estados Unidos é que o país responde. Se você realmente tem uma mão de obra, um fisioterapeuta, desde que você tenha uma licença, uma mão de obra especializada, o país te acolhe, te abraça. Então, tem muitos brasileiros que hoje chegam, esses que chegam, não são aqueles brasileiros que chegaram para comprar casa, não, é um potencial diferenciado. São brasileiros que têm uma universidade, são brasileiros que se prepararam, que querem ingressar no país para, de alguma forma, ser inseridos no mercado de trabalho. E com essa fala do Trump essa semana, que ele vai cuidar dos legais, e mesmo as pessoas que queiram trabalhar nos Estados Unidos, mas que tenham uma formação universitária, ele foi bem claro que essas pessoas são bem-vindas ao país. Enfim, tudo isso para dizer o seguinte, viver nos Estados Unidos, logicamente que você tem uma condição legal, como foi o teu caso, você foi para a aviação, trabalhou como bombeiro, quer dizer, ajudou, quer dizer, o país acolhe e você tem, né, todos os benefícios de um cidadão americano, não é isso? Exatamente. Os Estados Unidos, ele é um país assim, e é o que eu digo a todos que têm a intenção de ir para lá. Primeira coisa, prepare-se, aprenda o idioma, porque você vai se inteirar mais com a comunidade, você vai fazer parte da comunidade mesmo. Segundo, você vai ter liberdade. Muitos brasileiros lá não têm liberdade nos Estados Unidos por causa disso, porque eles dependem de outras pessoas para ir no médico, para fazer uma coisa, para fazer outra. Tem que ter sempre alguém para traduzir para eles. Não, isso tem que ser desnecessário. A pessoa tem que ir para lá com a mentalidade que ela vai viver lá, então ela tem que aprender o idioma de lá. Assim como os filhos dessas pessoas vão aprender e estão aprendendo. Segundo, os Estados Unidos é um país que os americanos avaliam muito a nossa dedicação, a sua determinação. Então, se eles percebem, se eles atestam mesmo que você é uma pessoa que luta pelo que quer, que é determinada, que se esforça, que se dedica, eles vão facilitar a sua vida em muito. E em pouco tempo você vai fazer parte da comunidade, né? Eles mesmos vão lhe dizer que você já é parte da nossa comunidade, você já é família nossa. É assim que o americano se porta. Mas, para chegar nesse ponto, o brasileiro, qualquer imigrante que seja, ele tem que provar realmente que ele está ali disposto a ajudar o país a crescer. Mostrar para eles que ele quer fazer parte daquele país. Porque hoje em dia, como você mesmo disse, não é mais aquela leva de brasileiros que iam para lá, que iriam ralar de trabalhar, trabalhavam dia e noite, moravam em condições extremamente precárias, moravam num apartamento de 2 quartos, 20 pessoas, para guardar dinheiro, para mandar para o Brasil e para voltar aqui e viver bem. Não. O público que hoje vai para os Estados Unidos são pessoas formadas, são pessoas muito bem preparadas, muitas delas eu tive a honra de prepará-las para fazê-lo. E são pessoas hoje em dia que têm um goal, um objetivo diferente, que é realmente de viver lá nos Estados Unidos, de ter uma vida melhor. E de dar uma vida melhor para os seus filhos também. Não, é até bom falar, citar, que o Rodrigo Rocha, ele é um professor de inglês, ele dá aula para altos executivos, grandes empresários aqui na região, né? Quer dizer, tem toda uma formação do inglês, do idioma do país, isso é extremamente importante. As pessoas já vão com uma base, né, dentro do país, inclusive para negócios. Agora, Cíntia,
Você tinha falado a palavra moradia, eu falei que eu ia perguntar para você sobre moradia. Por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, logicamente as coisas mudaram, mas a questão de moradia, hoje ainda, os proprietários, você mora numa área, aliás, gente, a área que a Cíntia mora é muito... Olha, eu fiquei apaixonado, eu iria para os Estados Unidos, eu iria morar nessa área. Né? Olha, é uma coisa impressionante. É uma área, parece que é de italianos, é isso, Cíntia? Isso. O pessoal está acostumado a ver, né, Nova York, Manhattan, aquele trânsito, aquela sujeira, e eu moro mais para o interior de Nova York, né? Então é uma área bem mais residencial, bem mais pacata, é o interior mesmo, e eu até prefiro, viu? Não, mas é uma área muito arborizada, os jardins muito cuidados, as casas muito bonitas, quer dizer, é um local que você sente bem. Agora, Cíntia, a questão de moradia. Esse lugar que você mora tem espaço para brasileiro? Parece que não muito. Os italianos eles são um pouco arredios. Eles são bem territoriais, né? É isso que eu queria saber de você. Como que é, por exemplo, a área que você mora especificamente? Ainda existe aquele contrato de quantas pessoas vão estar no apartamento ou na casa? Vamos supor, se são 5 é 5, se for 6, já estourou uma. Então, você tem que manter as 5 pessoas. Ainda funciona esse tipo de coisa, principalmente numa área como você mora? Sim, funciona, né? Aqui na área que eu moro, as casas a gente chama de casa de família, né? Que são normalmente 3 andares. Então, no primeiro andar é o dono da casa que mora, o segundo andar normalmente é um apartamento de 2 quartos e o terceiro andar a gente chama de o attic, né? Que seria o sótão da casa, que é 1 quarto. E quando a gente aluga, eles perguntam quantas pessoas vão morar na casa. Então, eu digo 2, eu digo 3. E o aluguel, ele é baseado no número de habitantes da casa. Então, é interessante, se eu falo que tem 2 e daqui um mês tem 3, o meu aluguel vai subir. E outra coisa também, se eu tenho animais de estimação, o meu aluguel ele é mais caro. Então, não é igual ao Brasil. Então, tem que se pensar também. E esse mais caro influencia muito nessa negociação, Cíntia? Olha, eu vou te falar, porque eu tenho gatos, eu pago $200 a mais no meu aluguel, porque eu tenho 2 gatos. Quer dizer, aqui no Brasil o pessoal já está convertendo. $200 é tanto, quer dizer, ela vai pagar R$800 a mais pelos gatos. Quer dizer, não dá para converter, viu, gente? Mas porque não funciona. Aqui, mas é 800. Lá essa regra de tentar converter, porque muita gente fala, eu assisto o teu programa e estou convertendo. Errou. Não tem nada a ver. Porque você fala $200, então são R$800. Para a nossa realidade são R$800. Mas para os Estados Unidos não tem essa mecânica de crescimento no valor do aluguel. Quer dizer, seria $200, é $200. Sim, e tem muita gente que vem para cá e pergunta para mim se pode trazer o animalzinho de estimação do Brasil, né? E é engraçado. E eu sempre falo, trazer você pode trazer, mas vai ser uma despesa a mais para você, né? É muito complicado para viajar com animais. É uma das coisas mais difíceis que tem viajar com animal. O custo é muito alto, tem que ter passaporte e as pessoas costumam até brincar, os imigrantes ilegais, porque os animais chegam aos Estados Unidos, eles são recepcionados pelos oficiais de imigração e entregam para a pessoa com passaporte tudo, coisa que não acontece com o ser humano. Se o ser humano chega lá ilegal, ele é deportado, quer dizer, o animal chega com pompas, com todas as honras do país, quer dizer, mas também dá trabalho para se mandar um animal. Sim, e trazer o animal saudável, né? Porque se o animal tiver que ir para o veterinário aqui também, a conta não vai ser pequena, viu, Val? E a gente está assim, mas eu estou com uma história aqui que tá assim, eu posso falar, não posso, mas é uma história de uma brasileira que é chocante o que aconteceu com essa brasileira. Muda o foco, muda os ares de alegria, mas vem a seriedade dos fatos. Essa brasileira aqui de Poços de Caldas, ela está passando por um dos momentos mais difíceis, né? Porque ela trabalhou muitos anos com uma família nos Estados Unidos e quando foi apresentado um quadro que não interessava essa família, ela foi sumariamente demitida. Então, gente, eu acho assim que a gente vê o imigrante, a gente vê a Cíntia sorrindo, mas vocês não sabem o desafio que é que as pessoas que moram fora do país. Não sabem.
É muito difícil, porque não é simplesmente ganhar o dólar. Muitas pessoas que eu vejo estão indo no banco, é um direito de cada um. Não é uma crítica, vou buscar os meus dólares. E o pessoal lá nos Estados Unidos que está trabalhando, ralando, esse é o termo chulo e verdadeiro, e vocês não sabem o que passa, vocês não sabem que essa brasileira, eu quero ver se eu vou conversar para ela vir ao programa, para ela falar, para ela participar, para vocês conhecerem uma outra realidade. Porque aqui a gente lida com os fatos, lida com a verdade, então é muito importante falar disso. Cíntia, eu vou pedir para você ficar e a gente vai chamar mais um nosso intervalo comercial e a gente volta para falar do Festival de Cannes lá nos Estados Unidos, ou melhor, na França, né? Que está todo mundo brigando pela Palma de Ouro e curiosamente o Brasil é o único país aqui da América do Sul que ganhou a Palma de Ouro com o filme O Pagador de Promessas. A gente volta daqui a pouco, até já. Sofrendo muito negócio dentro da boca, na hora de comer, é um trabalho danado. Minha vida é muito complicada, entendeu? E tô cansado de sofrer, então eu fui por causa disso. Minha vida mudou muito, graças a Deus. Agora eu posso sorrir à vontade. Bem-vindo a Padaminas. Vou fazer com vocês um pequeno tour, né, para que vocês conheçam um pouco mais do nosso trabalho, do nosso dia a dia aqui na Padaminas. Nesse setor aqui é onde nós fazemos o envio de dinheiro para o Brasil e para todo mundo, especialmente o Brasil. Uma vez que você chega na Padaminas, você é recebido por esse cafezinho aqui, ó, super saboroso, sendo que nós temos o café colombiano e o Brasil Extra Forte. Uma vez chegou na Padaminas, tomou seu café, você vai fazer a sua compra. Então nós temos todo os produtos igual do Brasil, tipo bis, balduco, um polvilho doce, entendeu? E toda a produção aqui ela é feita na casa. Todos os doces também são feitos aqui na padaria, exceto o tiramisu, que eu compro pronto. Mas os demais, todos é feito pelas mãos do nosso padeiro, hoje o Cláudio e o Cícero. Você que está pelo mundo, a passeio ou a trabalho, vindo a Nova York, venha até a nós. A Padaminas está de braços abertos para recebê-lo. Minas e o Brasil é aqui na Padaminas. E a Padaminas também oferece aos seus clientes um amplo estacionamento para comodidade. Ao chegar, estaciona o carro e você tem essa entrada que é por trás, aonde já chega e dá de cara com a nossa produção, aquele cheirinho gostoso, né, do pão de queijo, do pão de sal. Ao entrar, nós temos esse quadro de avisos, né, e ele é assim mesmo, é assim que nós gostamos do quadro. E aqui você encontra todo tipo, né, de anúncios. É gratuito, não cobro nada por esse espaço. Já até saiu no New York Times esse espaço aqui os grandes benefícios que o quadro oferece. Essa é a produção. Aqui que é a espinha dorsal da nossa casa junto com a chapa. Como vocês podem ver, acabou de sair os nossos produtos. É feito com todo carinho e desvelo pelas mãos do Cícero. O Cícero é do leste de Minas, Ipatinga e região, e pelas mãos do Cláudio, que é de Governador Valadares. Você que está pelo mundo, a passeio ou a trabalho, vindo a Nova York, venha até a nós. A Padaminas está de braços abertos para recebê-lo. Minas e o Brasil é aqui na Padaminas.
Esse é o programa Mundo Afora. Eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal do Toque de Classe, a Neuza, a Renata, a Irene, né, um time de mulheres muito especial, que veste o apresentador e que veste Pós-Caldas há mais de 40 anos no sul de Minas, nos grandes eventos, casamentos, enfim. O Toque de Classe fica na rua Capivari, número 87, área central aqui de Poços de Caldas, e o telefone de lá é 3721-1027. Então você já sabe, vai num evento importante, de gala, o Toque de Classe tem tudo o que você precisa. Então um abraço aí a Neuza, a Renata, a Irene, o pessoal do Toque de Classe. E a gente voltando aqui para o programa, aqui para os nossos estúdios, lembrando que está acontecendo lá na França, em Cannes, o festival mais famoso, né? Inclusive reunindo grandes estrelas. E o curioso é que o Pedro Almodóvar, o espanhol, está na maior briga com outros diretores para a Palma de Ouro. E o Brasil ganhou a Palma de Ouro. Então a gente tem que trazer isso à memória, porque tem muitas pessoas que não sabem, muitos estudantes que não sabem. Aliás, eu acho que a gente tem que melhorar muito essa questão da cultura, resgatar aquilo que o Brasil fez também de bom. Então a Palma de Ouro ela foi ganha em 1962 no Festival de Cannes e o Brasil ganhou essa Palma de Ouro. A gente tem um vídeo assim muito antigo, né? Que foi o diretor e quem dirigiu, quem escreveu esse roteiro foi o Anselmo Duarte. E ele surpreendeu o Brasil, né, e os intelectuais da época, porque ele era um galã que veio dos estudos da Veracruz. Ele não tinha, assim, vamos dizer, uma história, né, uma biografia de um grande diretor, porque na época tinha o Glauber Rocha, tinha também o Cacá Diegues, grandes diretores, e o Anselmo Duarte, ele escreve, ele fez uma adaptação da peça do Dias Gomes, né? E realmente foi para o mundo e ganhou. E foi uma época que a gente está vendo muito antiga. Esse ator é o Dionísio Azevedo, que faz o padre na história. E o Brasil, na época, era uma promessa na cultura mundial. Esse é o Leonardo Vilar, que ele faz o personagem central, que ele faz uma promessa a Santa Bárbara e essa promessa é realizada, ele quer entrar na igreja com essa cruz. Por favor, né, os jovens, essas pessoas, assistam esse filme, sabe? É um resgate do Brasil, da cultura do Brasil, né? Não é só olhar para frente, a gente tem que olhar o que foi feito também. Aí esse é um momento crucial que ele tenta invadir a igreja com essa cruz. E esse filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes, viu, Rodrigo? Você que é um professor de francês também, e hoje está a maior briga em Cannes, a maior expectativa, né, que está tendo no festival, quem leva a Palma de Ouro, e nós temos no Brasil uma Palma de Ouro, e poucos sabem disso. Exatamente, exatamente. Foi um grande trabalho que ele fez. Anos depois foi refeito, o Zé Maier que refez esse papel principal. Exatamente. Uns anos depois foi um grande sucesso. E Cannes, todo mundo sabe que é a prévia para o Oscar, né? Que no ano que vem, e outros filmes também, e os grandes diretores da Europa também aparecem justamente ali. E o Brasil sempre tem uma participação bem forte, bem marcante em Cannes. E esse ano também tem 2 filmes autobiográficos, que é do Maradona, do Elton John, né? Estão lá aguardados. Quer dizer, é um grande acontecimento. Esse do Elton John é um dos favoritos. É um dos favoritos. É um dos favoritos também. É a maior expectativa para que ele ganhe. Exatamente. Né? Pegando a onda já do que veio. Para quem gosta de cinema, para quem é cinéfilo, realmente é importante. E o cinema é muito importante. Eu, pelo menos, eu comecei na televisão comentando sobre cinema. Sou um apaixonado por cinema. Vejo tudo que eu posso, filme americano, filme francês, filme feito, filmes egípcios, indiano, né, que tem realmente assim, tem muitos filmes de qualidade. Muitos. E você aprende muito, tem filmes. Então eu recomendo, mas é um filme antigo. Assiste então esse filme aí, o Pagador de Promessas, que realmente foi um filme. Você vai encontrar nos arquivos, tem até no YouTube. Tem. Assista, que é muito interessante. Pois é, a gente está com a Cíntia Corsi, que está lá nos Estados Unidos. Cíntia, eu sei que você é muito dinâmica, aí não sei se a gente pode falar.
Você chegou a ver o Pagador de Promessas, Cíntia? Não, né? Não. Então assista, que é um bom... Cíntia, a gente está na reta final do programa. O que você pode dizer para as pessoas que realmente conheceram essa simpatia que é você, para entrar na página no Facebook Brasileiros em Westchester? Enfim, as pessoas que estão te acompanhando, Poços de Caldas em peso está lá. Eu trouxe a Cíntia porque eu falei, gente, o que tem de gente de Poços de Caldas nessa página é impressionante. Então, eles estão adorando aí a Cíntia participando aqui ao vivo no programa. Cíntia, mande seu recado aí. Mano, bom, primeiro todo mundo está convidado a participar do grupo, né? O grupo está no Facebook, a única coisa que você tem que ter é uma conta no Facebook e procurar o grupo na busca Brazilians em Westchester, Brazilians com Z, e todo mundo é bem-vindo e a gente está lá para ajudar, para tirar dúvida, e a gente não menospreza ninguém e tudo é válido, que acho que a gente tem muito que aprender ainda, mesmo morando aqui, viu, Val? Exatamente. Então, isso é... Cíntia, olha, Cíntia Corsa, quero te agradecer. Obrigado aí pela sua participação. E eu falei tanto em Cis agora que eu fiz uma reportagem com ela e a Cíntia faz uma revelação do World Trade Center que é impressionante, mas vocês vão ver no meu programa, na nova série Nova York Sonho Brasileiro, que vem aí. E essa informação da Cíntia, eu não acreditei. Quando eu vi... Está até no cofre, né, Cíntia? Você colocou no cofre? Tá no cofre. Eu tive que colocar no cofre dessa vez. Por favor, né? Eu não vou dizer o que é. Vocês aguardem essa reportagem de verdade. É muito interessante. E quando a Cíntia me mostrou, eu só acreditei porque eu peguei em mãos e constatei que é verídico. E muito verídico. Cíntia, obrigado pela tua participação. Obrigado você. Sucesso aí, né, na sua página. E conta com a gente, viu, Cíntia? Quando vier para Nova York, vem me visitar. Será um prazer. Com certeza. Um abraço. Quer Obrigada. deixar beijos para os seus seguidores aqui em Minas, Poços? Fica à vontade. Muito obrigada para todo mundo que curte a página, todo mundo que participa, né? Porque você sabe, né, Walter, as pessoas ajudam bastante, né? Eu só tenho o canal, mas quem faz mesmo o trabalho são as pessoas e são os membros do grupo. Então, muito obrigado por todo mundo que participa e eu agradeço de coração, porque se não fosse isso, eu não conseguiria tocar o grupo sozinha. Obrigado, Cíntia. Um abraço. Obrigada a vocês. Rodrigo Rocha, obrigado pela sua participação, viu? É importante. Vamos torcer aí, acompanhar o Festival de Cannes, que está muito interessante esse ano. Só que não tem nenhum filme brasileiro de expressão, infelizmente, nessa mostra esse ano. Eu verifiquei lá, mas não tem nada interessante aí que possa chegar ao topo para ganhar prêmio, viu? Infelizmente, essa é a realidade. Mas vamos aguardar, né? Vamos torcer, logo vai ter mais alguns. Rodrigo, obrigado pela tua participação. Quer deixar um abraço? Fica à vontade. Gente, eu quero agradecer muito, quero mandar um abraço especial para a equipe de enfermagem da Santa Casa de Poços de Caldas, que a equipe de enfermagem da Santa Casa é o que segura aquele hospital, é o pilar principal. Um grande abraço também para o Dr. Wilson Sato, ao pessoal da ortopedia também, profissionais excelentes. Eu quero agradecer muito pelo trabalho que fizeram comigo aqui. E a todos que estiverem nos ouvindo agora, um grande abraço, ótimo final de semana. Pois é, a gente está na reta final. Eu queria agradecer a nossa equipe de trabalho, o Silvano Alves está aqui no estúdio, o Vitor Imés está lá no comando, e no comando com os imigrantes, a supervisão do Marco Guedes. E é isso aí, gente. A gente sempre procurando trazer as informações, os acontecimentos. Eu gostaria só de falar coisa positiva, mas existem as fatalidades que acontecem. E o que eu falei sobre a brasileira, eu não estendi, porque eu quero que ela participe e é um fato. É um fato muito chato e a gente não quer que aconteça com os nossos cidadãos do mundo, os nossos compatriotas, mas acontece, gente, acontece coisa que vocês não imaginam. Estou segurando muita informação, mas na hora certa eu vou colocar e algumas pessoas vão entender. É muito sério a questão de imigração, não é tão simples, é um trabalho muito, que você tem que ter muito cuidado, é um trabalho muito minucioso, muito metódico, envolve pessoas, envolve projetos, emoções, então a gente tem que ter muito cuidado, lidar com cuidado, não com sensacionalismo, porque a nossa intenção não é essa, mas trazer à luz o que está acontecendo de fato com os brasileiros. Gente, obrigado, a gente não tem mais tempo, na próxima semana a gente vai... Gente, olha, perdão, tem uma família inteira que assiste o Mundo Afora. Gente, essa família, eu prometo que no próximo sábado eu falo, eles não perdem, é uma família de 10 pessoas. Quando o programa entra no ar, eles param tudo para nos assistir. Gente, obrigado. Na próxima semana eu falo o nome de cada um de vocês.
Beijo, obrigado. E é isso aí, a gente volta. Tchau.